dos Reis é, em Portugal, o terceiro volume de As Crónicas de Gelo e Fogo, da autoria de George Raymond Martin, cuja assinatura e nome artístico é George F.F. Martin. O motivo que me levou a escolher A Fúria dos Reis para desenvolver o meu projeto de leitura foi, para além de pronto uma grande obra literária, ser mais fácil para mim de dissecar e apresentar, foi a circunstância em que eu inicialmente me deparei com As Crónicas de Gelo e Fogo. O ano passado, por volta de março e abril, quando a pandemia e a quarentena da pandemia causada pela Covid-19 nos forçou a todos a ir para casa, de facto, As Crónicas de Gelo e Fogo ajudaram-me imenso como leitura de escapatória, enquanto me permitiam perder-me a explorar os mais diversos locais do mundo fictício de Westeros. George Martin, ao contrário de outros autores, como por exemplo Stephen King, defende que, para o autor desfrutar ao máximo da experiência da leitura, deve ter o direito de explorar e descobrir pela primeira vez os diversos personagens, a história, os lugares e o mundo. Assim sendo, eu não entrarei em demasiados detalhes agora que farei o resumo de As Crónicas de Gelo e Fogo. As Crónicas de Gelo e Fogo revolvem à volta dos diferentes jogos e artimanhas políticos levados a cabo pelos diferentes personagens associados às diferentes casas nobres que lutam pelo Trono de Ferro, o trono deste reino fictício. Ora, eu acho que para entendermos o espírito que Martin pretende colocar nas suas obras, acho crucial entendermos primeiro George Martin como pessoa e como autor. George Martin nasceu em 1948 em uma família de refugiados da Segunda Guerra Mundial, num bairro muito humilde e muito pequeno da Nova Jersey. E como ele diz em múltiplas entrevistas que estão disponíveis no YouTube, a vida dele resumia-se a 2 quarteirões. Os 2 quarteirões que separavam a sua casa da escola. Ele era um grande fã de história, aquilo que ele considera história popular, que se foi a refletir muito nos seus trabalhos futuros, como o caso de A Fúria dos Reis. E para além da história, a única coisa que lhe permitia sair da sua vida e explorar o mundo além fronteiras eram os livros que ele lia. Foi marcado por, principalmente, dois autores, sendo que um deles acho que nem é considerado um autor. Tolkien, com os seus trabalhos O Senhor dos Anéis e O Hobbit, e, especialmente, Stan Lee e as suas bandas desenhadas de super-heróis. Ora, de facto, Martin teve um começo tanto tumultuoso e difícil, um começo difícil de carreira, com algumas das suas obras a serem rejeitadas 42 vezes. Mesmo assim, arranjou um trabalho num lugar, não como escritor de romances, ainda não, mas como roteirista de Hollywood. Trabalhou, como ele sempre tinha desejado, para séries e filmes de ficção científica e fantasia de grande sucesso. Mas sentia-se frustrado, porque Martin aspirava ao esplendor e à grandiosidade e ao épico, que, de certa forma, era aquilo que ele nunca tinha tido na sua infância. Assim sendo, ele sentia-se frustrado porque o cinema dos anos 70 e 80, porque foi quando Martin era roteirista, tinha ao dispor, não chegava para satisfazer o desejo de Martin. É assim que em 1991 Martin começa a trabalhar num projeto tão grandioso e tão épico e tão magnífico, assim, no sentido de grande escala, que seria inadaptável. Isto foram as palavras de George Martin. E lança em 1996 A Guerra dos Tronos. Por acaso, acaba por ser irónico, pois já que A Guerra dos Tronos ganhou em 2011 uma adaptação a uma série televisiva pela HBO. Ora, alguns autores americanos, como no caso de George Martin, escrevem livros, termos volumes, que são considerados extensos demais para o público geral, principalmente na Europa. Então, ao serem traduzidos, ou simplesmente ao serem publicados no Reino Unido, acabam por ser divididos. E parte daí o meu primeiro criticismo, já que dá a sensação de que os volumes ímpares são lentos e têm um final abrupto,
E os volumes pares são os únicos que têm direito à ação e à história. Não estraga a experiência, adiante já, que eu não acho que estrague a experiência, mas de facto pode ser um bocado estranho ao ler pela primeira vez. Eu acho que o que intensifica esta sensação de lentidão durante a leitura é os diferentes pontos de vista, pois assim sendo, a história demora mais para avançar e o fim parece abrupto e nem posso considerar chegar anticlimático, pois o clímax simplesmente não existe. O clímax só chega no volume seguinte, nos volumes pares. O meu segundo criticismo também está relacionado com os diferentes pontos de vista, pois com um elenco tão diversificado de personagens, com um leque tão diverso, é impossível uns personagens não serem mais interessantes do que outros. Apesar de, note-se, eu não achar que nenhum deles é aborrecido ou maçador. Assim sendo, pode ser um bocado desapontante ler um capítulo sobre um personagem que adoramos para ler um capítulo sobre um personagem com quem não temos uma grande relação. Pode parecer que, pelo que eu disse até agora, que acho que Martin fez um pobre trabalho com os personagens. O que não é de todo verdade. Acho que George Martin fez um trabalho esplêndido com os seus personagens. Alguns dos personagens mais interessantes e alguns dos protagonistas, acho que lhes podemos chamar isso, que já tive o prazer de ler. São personagens realistas e George Martin derruba qualquer ideia de protagonista versus antagonista ao dar-nos personagens que poderíamos tradicionalmente considerar vilões, mas que choram pelos seus filhos e temem os que amam e têm medo de morrer perdidos neste enredo um tanto frio e brutal. Ora, o enredo é muito influenciado por dois acontecimentos históricos. Estou a falar das táticas de batalha, a maneira dos personagens de pensar e de reagir e, de certa forma, a organização e a maneira como o mundo interage com a história. Os principais acontecimentos que eu falei são a Guerra dos 100 Anos e o acontecimento que se seguiu, a Guerra das Rosas. De facto, acho que por ser inspirado não é... apesar de ter uma inspiração na história verídica, apesar de ter sido inspirado por acontecimentos históricos, todo o enredo e toda a história em geral é ficcional, completamente ficcional. No entanto, esses elementos de realismo acabam sendo transportados para a obra, gerando esta sensação de Westeros ser um mundo real. O que acaba por combinar com o realismo do cenário, pois se o enredo é inspirado na Europa medieval, então o mundo e o cenário são uma cópia perfeita, tão perfeita que há muito que podemos aprender ao ler estes livros sobre como era a vida e o ambiente e o clima em geral da vida dos povos medievais da Europa. E até em alguns casos do Médio Oriente, com alguns capítulos. Por ser inspirado em história, mas ao mesmo tempo sendo ficcional, Martin pode explorar alguns acontecimentos épicos, não quero dizer épicos, porque existe debate em relação a se foram acontecimentos reais ou não, mas são alguns acontecimentos que nós consideramos mais marcantes e que mais se agarram às nossas cabeças, mas que existe a dúvida pelos especialistas se será real ou não. É o exemplo, por exemplo, de Nero tocar lira enquanto Roma pega fogo. Assim, sendo um mundo fictício, com um enredo fictício, Martin pode explorar esses cenários, essas situações fantásticas e não fantásticas, mas essas situações bastante poderosas, digamos assim, e não ter medo de estar a retratar algo que não seja fidedigno à realidade, porque
o mundo e a história não são reais. Em suma, acho que A Fúria dos Reis, em especial, dentro de As Crónicas de Gelo e Fogo, é única e, de facto, destaca-se entre os não só dentro da literatura, como dentro do género da fantasia épica. E não tenho dúvidas de que George Martin e A Fúria dos Reis serão, a seu tempo, clássicos. Martin foi mais longe do que alguma vez poderia ter julgado enquanto menino do bairro de Nova Jersey e deixou uma marca inquestionável, não só no género da fantasia épica, como no entretenimento como